O papel áspero da ordem de despejo arranhava os dedos de Elisa, um lembrete físico e cruel de sua realidade esmagadora. 6 meses. Faziam apenas 6 meses que a poeira do canteiro de obras tinha se assentado sobre o caixão de seu marido, e com ela toda a segurança de sua vida. A indenização da construtora, uma piada de mau gosto, evaporou como água no asfalto quente do verão. Agora restavam apenas as moedas, sobre a mesa de madeira nua, na cozinha vazia, onde antes o cheiro de café e pão fresco embalava suas manhãs, repousavam R$ 78,50. Ela os contou 3 vezes, como se o ato pudesse, magicamente, multiplicar seu valor. O som metálico e solitário de cada moeda tocando a madeira ecoava pelo apartamento silencioso, um apartamento que em 48 horas não seria mais seu. O estômago de Elisa se revirou, não de fome, embora ela também a sentisse, mas de puro pânico. A bile da ansiedade subiu à sua garganta, quente e amarga. Ela olhou pela janela, para a cidade que continuava seu ritmo indiferente, e sentiu o coração apertar dentro do peito, uma pequena ave presa tentando desesperadamente escapar. O peso em seu peito se tornava quase insuportável quando ela olhava para seus filhos. Lucas, com seus 14 anos, tentava carregar o mundo em seus ombros magros, adotando uma postura séria e um silêncio que não pertenciam à sua idade. Ele entendia. Ele via as contas não pagas, ouvia os sussurros preocupados da mãe ao telefone. Tiago, com apenas 8 anos, era diferente. Sua inocência era, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Ele cantarolava baixo enquanto desenhava em um pedaço de papel de pão, alheio ao abismo que se abria sob seus pés. Cada risada inocente de Tiago era uma faca afiada no coração de Elisa. Como ela poderia explicar para ele que não haveria mais um quarto quentinho? Que o jantar daquela noite seria a última refeição decente por sabe-se lá quanto tempo. A fome era uma dor física, uma pontada oca sob suas costelas, mas a dor de antecipar a fome de seus filhos era uma tortura psicológica que a consumia. Ela podia sentir o cheiro fantasma do guisado que seu marido tanto gostava. Uma memória olfativa que agora apenas servia para ressaltar o vazio e o cheiro de poeira da despensa vazia. A chave girou na fechadura pela última vez com um clique metálico e definitivo, o som da sua antiga vida sendo lacrada para sempre. Na calçada, sob a luz alaranjada de um poste solitário, eles eram uma imagem da derrota, uma mãe e 2 filhos, com uma única mala velha de papelão amarrada com barbante. Dentro dela, roupas puídas, um álbum de fotos e a máquina de costura de Elisa, sua única ferramenta, agora pesada e inútil. Ela segurou a mão de cada filho. A de Lucas era firme, uma tentativa desajeitada de transmitir uma força que ele não possuía. A de Tiago era pequena e quente, confiando cegamente no caminho que sua mãe os guiava. O ar da noite estava impregnado com os sons da vida dos outros. O zumbido de televisões, risadas vindas de janelas abertas, o cheiro de comida sendo preparada. Para Elisa, eram como sons de um planeta distante. Ela sentiu uma onda de vertigem, um pânico gelado que ameaçava paralisar suas pernas. Os R$ 78,50 em seu bolso pareciam um insulto, uma piada cruel do destino. Eles não tinham para onde ir. Ou melhor, tinham uma única, terrível opção. A caminhada pareceu durar uma eternidade. Eles deixaram para trás as ruas pavimentadas e as luzes do bairro, adentrando uma zona esquecida da cidade. O asfalto deu lugar à terra batida e ao cascalho, que rangia sob seus sapatos gastos. O zumbido da cidade foi substituído pelo canto insistente dos grilos e pelo silêncio pesado da noite industrial. Ali, onde a cidade terminava e o mato começava, jazia um cemitério de gigantes de ferro, um ramal de trem desativado. As linhas enferrujadas se perdiam na escuridão, engolidas pelo capim alto, e no meio daquele cenário de abandono, recortada contra o céu sem estrelas, estava a silhueta escura e corcunda de um vagão solitário. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não apenas pelo frio da noite,
mas pelo pressentimento sombrio que o lugar emanava. O cheiro de ferrugem e vegetação em decomposição chegou até eles, um perfume de derrota e esquecimento. Lucas parou, seu rosto uma máscara de descrença e medo. Tiago se agarrou mais forte à mão da mãe. "É aqui, mamãe?" ele perguntou, sua voz um sussurro frágil. Elisa engoliu em seco, o nó em sua garganta doendo. "É aqui, meu filho." Por enquanto. A porta de metal pesado protestou com um gemido longo e agudo quando Elisa a empurrou. Uma rajada de ar fétido os atingiu em cheio, uma mistura nauseante de mofo, urina antiga e o cheiro acre de ferrugem podre. O interior era uma escuridão quase total, quebrada apenas por frestas de luz pálida que entravam pelas janelas quebradas. O chão estava coberto de detritos e sujeira. O metal gelado do interior parecia sugar o pouco calor que ainda restava em seus corpos. Tiago começou a chorar baixinho, um som que ecoou dolorosamente no espaço confinado. Este não era um lar, era uma tumba de metal, o símbolo máximo de seu fracasso. Mas enquanto Elisa abraçava seus filhos, tentando protegê-los do frio e do fedor, um único pensamento se agarrou à sua mente como um náufrago a um destroço. Era um teto. Contra a chuva, contra o sereno, contra os olhos julgadores do mundo. Era horrível, insalubre e perigoso, mas era tudo o que eles tinham. A história de Elisa está apenas começando, do fundo do poço para um mistério que mudará sua vida para sempre. Se você já se conectou com a luta desta mãe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você não vai querer perder um segundo da jornada que a espera neste vagão abandonado. Um lugar que guarda muito mais do que apenas miséria e ferrugem. A primeira noite no vagão foi uma lição brutal sobre a fragilidade da esperança. Elisa, com um esforço hercúleo para mascarar o pavor que lhe gelava a alma, tentou transformar o túmulo de metal em um refúgio. "Vejam", ela disse, sua voz soando estranhamente alta e fina no espaço abafado. "Temos um teto. Ninguém pode nos mandar embora daqui." Ela apontou para um canto menos sujo, onde depositou a mala. "Amanhã eu vou limpar tudo. Vamos arrumar nossas coisas. Vai ficar aconchegante." Lucas olhou para ela, o ceticismo gravado em seu rosto adolescente, mas permaneceu em silêncio. Tiago, por outro lado, agarrou-se à promessa com a fé desesperada de uma criança. A esperança de Elisa era um fogo minúsculo e trêmulo, uma única vela tentando iluminar uma catedral de escuridão e abandono. Ela sentia o cheiro de mofo impregnar suas narinas, um odor que parecia se agarrar à parte de trás de sua garganta, mas forçou um sorriso para os filhos, um sorriso que lhe custou cada grama de energia que ainda possuía. O seu estômago revirava, mas ela precisava ser a rocha, mesmo que por dentro estivesse se desfazendo em areia. O dia seguinte nasceu cinzento e úmido, a luz pálida revelando a verdadeira extensão da miséria. A sujeira não era apenas poeira, era uma camada grossa e gordurosa que cobria cada superfície, misturada com folhas secas, excrementos de ratos e o que parecia ser ferrugem desintegrada. Elisa rasgou um pedaço de uma camisa velha e tentou limpar um dos bancos de madeira. O pano ficou preto instantaneamente, liberando uma nova onda do cheiro azedo de abandono. Ela sentiu uma pontada de desespero ao perceber a futilidade de sua tarefa. Era como tentar secar o oceano com um dedal. Cada centímetro que ela limpava apenas ressaltava a imundície ao redor. O som de sua respiração ofegante era o único ruído, além do gotejar lento e constante de água, que caía de um furo no teto, formando uma poça escura e oleosa no chão de metal. Suas unhas, que um dia foram de uma costureira cuidadosa, agora estavam pretas de uma sujeira que parecia ter décadas. A náusea subiu novamente, forte e insistente. Aquele vagão não era um abrigo, era uma doença, e eles estavam vivendo dentro dela, respirando seus germes. As horas se arrastavam com uma lentidão torturante. A fome, que tinha sido um desconforto no apartamento, agora era uma dor aguda e constante no ventre de Elisa e de seus filhos. Ela dividiu o último pão que trouxeram em 3 partes iguais. O pão estava seco e sem gosto, mas eles o devoraram como se fosse um banquete. Tiago mastigava lentamente, seus olhos grandes e tristes fixos na mãe. "Quando vamos comer de novo, mamãe?" ele perguntou,
E a pergunta simples atingiu Elisa com a força de um soco. Ela não tinha uma resposta. A incerteza era um veneno que se espalhava por suas veias. O dinheiro em seu bolso, aqueles R$ 78,50, tinha que durar para a comida, mas também para... Para o quê? Sabão? Velas? Um cobertor mais grosso? A lista de necessidades era infinita e seu recurso pateticamente finito. Ela sentiu as lágrimas quentes brotarem em seus olhos, mas as forçou a recuar. Chorar na frente deles era um luxo que ela não podia se permitir. Ela precisava ser forte, mesmo que a força fosse apenas uma fachada frágil, prestes a ruir. A segunda noite foi pior que a primeira. O frio parecia ter se tornado mais agressivo, mais penetrante. Ele se infiltrava pelas inúmeras frestas do vagão, um predador invisível que mordia sua pele e gelava seus ossos. Eles se amontoaram no canto mais protegido, os 3 corpos tremendo sob o único cobertor fino que possuíam. Elisa colocou Tiago entre ela e Lucas, tentando usar o calor de seus corpos para criar um pequeno bolsão de sobrevivência. Ela podia sentir o tremor involuntário do corpo de Lucas contra suas costas e o choro baixo e contido de Tiago em seu peito. O som do vento uivando lá fora era como o lamento de um fantasma. A cada rajada mais forte, o vagão inteiro rangia e estremecia, como um animal velho e ferido em sua agonia. Elisa fechou os olhos, mas o sono não veio. Sua mente estava em alerta máximo, cada pequeno ruído amplificado pela escuridão e pelo medo. Um galho quebrando lá fora, o som de algo arranhando o metal sob o assoalho. Tudo se transformava em uma ameaça iminente em sua imaginação aterrorizada. O ambiente insalubre começou a cobrar seu preço. Tiago desenvolveu uma tosse seca e persistente, um som que ecoava no silêncio do vagão e apertava o coração de Elisa a cada acesso. A umidade constante e o frio pareciam ter se alojado em seus pequenos pulmões. Lucas, tentando ser o homem da casa, começou a reclamar de dores de cabeça e cansaço, seus olhos fundos e escuros em seu rosto pálido. A própria Elisa sentia uma exaustão que ia além do cansaço físico. Era uma fadiga na alma, um peso que tornava cada movimento, cada respiração, um esforço consciente. Não havia água potável. Eles tinham que caminhar quase 1 quilômetro até uma bica pública, carregando garrafas plásticas velhas. A água era fria como gelo e tinha um gosto metálico, mas era tudo o que tinham para beber e para uma higiene precária. A humilhação de ter que se lavar às pressas, com panos molhados no frio cortante do vagão, era mais uma ferida em seu orgulho já destroçado. Ela se sentia suja, por dentro e por fora. A esperança inicial de que o vagão seria um ponto de partida para se reerguer agora parecia uma piada cruel. Não havia como se reerguer dali. O lugar era uma armadilha, um buraco que os sugava cada vez mais para o fundo. Como ela poderia procurar trabalho como costureira coberta de fuligem e cheirando a mofo? Quem contrataria alguém que vivia em um vagão de trem abandonado? A máquina de costura, seu símbolo de habilidade e independência, permanecia no canto, silenciosa e acusadora. Ela não tinha eletricidade para ligá-la. Não tinha clientes. Não tinha nem mesmo um lugar limpo para estender um tecido. A máquina era agora apenas um peso morto, um lembrete de uma vida que não existia mais. Elisa passava os dedos pelo metal frio da máquina, e o gesto trazia uma onda de luto tão profunda quanto a que sentiu no funeral do marido. Ela não havia perdido apenas seu amor, ela havia perdido seu lar, sua dignidade, seu ofício e, agora, estava perdendo a esperança de recuperá-los. O isolamento era absoluto. Durante o dia, o ramal desativado era um deserto silencioso, quebrado apenas pelo canto de pássaros que pareciam zombar de sua prisão. À noite, a escuridão os engolia por completo, transformando o mundo exterior em um território desconhecido e ameaçador. Eles estavam sozinhos, invisíveis para o resto da cidade, que pulsava a poucos quilômetros de distância. Essa solidão, que a princípio parecera uma proteção contra os olhares de pena e julgamento, agora se revelava como mais um perigo. Se algo acontecesse, se um dos meninos ficasse gravemente doente, se alguém mal intencionado os descobrisse, ninguém ouviria seus gritos.
Elisa sentia a vulnerabilidade como uma segunda pele, fria e apertada. Ela era a única linha de defesa para seus filhos e se sentia terrivelmente fraca e despreparada. O peso dessa responsabilidade esmagava seus ombros, uma carga mais pesada do que qualquer mala que ela já tivesse carregado. Os dias se fundiram em uma rotina cinzenta de sobrevivência. Acordar com frio, caminhar para buscar água, comer o mínimo possível para fazer a comida durar e passar o resto do tempo dentro do vagão, tentando inutilmente aquecer o corpo e a alma. Lucas tentava se distrair, explorando os arredores, mas sempre voltava com a mesma expressão sombria, sem encontrar nada além de mais abandono e ferrugem. Tiago, pequeno demais para se aventurar, ficava dentro do vagão, brincando com pedrinhas e pedaços de madeira que encontrava no chão imundo. Ele conversava com amigos imaginários, criando um mundo paralelo onde havia calor, comida e segurança. Elisa o observava com o coração partido. A resiliência de seu filho era admirável, mas também era um testemunho da terrível realidade que ele estava sendo forçado a normalizar. Ela se perguntava que tipo de cicatrizes aquela experiência deixaria neles. As cicatrizes físicas do frio e da fome talvez sarassem, mas e as da alma? O dinheiro estava acabando. Cada compra de pão, leite ou um pouco de fubá era uma pequena morte para suas economias. Elisa contava as moedas e as poucas notas amassadas todas as noites, a luz trêmula de uma única vela projetando sombras dançantes nas paredes de metal. O número diminuía inexoravelmente. 78,50, 62, 51. Cada real a menos era um passo mais perto do abismo completo, da fome absoluta. A matemática simples e cruel a mantinha acordada, a mente girando em círculos de pânico. O que ela faria quando o último centavo se fosse? A ideia de pedir esmola a fazia sentir uma onda de vergonha tão intensa que seu rosto queimava no escuro. Ela, Elisa, que sempre trabalhou, que sempre teve sua casa limpa e seus filhos bem cuidados. A queda havia sido tão rápida, tão vertiginosa, que ela ainda mal conseguia compreender. Era como se estivesse vivendo o pesadelo de outra pessoa. A decepção se solidificou em desespero puro. O vagão não era uma falsa esperança. Era a personificação da desesperança. Era o fundo do poço, e o fundo do poço era frio, fétido e implacável. Elisa sentiu-se completamente derrotada. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho de costura, agora sujas e trêmulas. Olhou para o rosto adormecido de seus filhos, pálidos sob a luz da lua que se infiltrava por uma janela quebrada. Um sentimento de raiva começou a borbulhar sob a superfície de sua tristeza. Raiva da construtora, raiva do destino, raiva de sua própria impotência. Mas a raiva era uma energia quente e ela se sentia fria demais para sustentá-la. O que restava era um vazio gelado. Uma aceitação sombria de que talvez não houvesse saída. Talvez aquele vagão fosse o capítulo final de sua história. A ideia a aterrorizou, mas também trouxe uma estranha e perigosa calma. Quando se está no fundo, não há mais para onde cair. Foi em um desses dias de apatia cinzenta que o acaso interveio. A monotonia da miséria foi quebrada por um som surdo e repetitivo. Toque, toque, toque. Vinha do fundo do vagão. Elisa, imersa em seus pensamentos sombrios, demorou a registrar. Lucas estava quieto em um canto, mas Tiago, entediado e inquieto, havia encontrado uma nova brincadeira. Ele estava chutando metodicamente a base dos bancos de madeira que ainda restavam presos ao chão. Para com isso, Tiago, vai se machucar, disse Elisa, a voz sem energia. Mas esse aqui tá mole, mamãe. Ele protestou. Toque, toque, toque. O som era diferente naquele banco específico. Não era o som sólido de madeira contra metal. Era um som oco, frouxo. Elisa franziu a testa. Pela primeira vez em dias, um sentimento diferente da miséria perfurou sua névoa de desespero. Curiosidade. Ela se levantou, o corpo rígido pelo frio e pela inatividade, e caminhou até o banco que Tiago chutava. Agachou-se, sentindo o metal gelado do chão através do tecido fino de sua calça. A estrutura do banco estava realmente solta.
Ela empurrou o assento de madeira, que rangeu e se moveu para o lado com uma facilidade surpreendente. Foi então que ela viu. O painel de madeira do assoalho, logo abaixo do banco, não estava alinhado com o resto. As bordas estavam arranhadas, marcadas por algo como uma chave de fenda ou um pé de cabra. As marcas não eram recentes, mas denunciavam que aquele pedaço do chão havia sido forçado, aberto e fechado, não uma, mas várias vezes. Um arrepio percorreu a espinha de Elisa e, desta vez, não era apenas pelo frio. Era o arrepio do desconhecido. O pressentimento de que aquele vagão, sua prisão de ferrugem e desespero, guardava um segredo. Lucas se aproximou, seus olhos curiosos fixos no painel. "O que é isso, mãe?" Ele sussurrou, como se tivesse medo de quebrar um feitiço. Elisa não respondeu. Seu coração começou a bater mais rápido, um tambor surdo em seu peito. Com as unhas já quebradas, ela tentou forçar uma das frestas no painel. A madeira estava úmida e não cedeu. A frustração a invadiu. Era como se o vagão estivesse zombando dela, mostrando um segredo apenas para mantê-lo fora de seu alcance. Lucas, vendo sua luta, pegou uma fina barra de metal que estava jogada em um canto, um resto da estrutura de uma janela. "Deixa eu tentar", ele disse. Sua voz surpreendentemente firme. Ele enfiou a ponta da barra na fresta e fez alavanca. Houve um estalo alto de madeira velha se partindo, um som que ecoou pelo vagão silencioso como um tiro. O painel se soltou. Abaixo do painel, a escuridão era total. Um cheiro diferente subiu do buraco. Um cheiro antigo de pano encerado e metal guardado. Não era o cheiro de mofo e decomposição do resto do vagão. Era um cheiro de segredo, de tempo selado. Elisa hesitou por um momento, o medo lutando contra uma curiosidade avassaladora. O que poderia estar escondido no fundo falso de um vagão abandonado? Drogas? Armas? Ela olhou para seus filhos e sentiu uma pontada de pavor. Mas a necessidade, a mais poderosa de todas as forças, a impeliu para a frente. Qualquer coisa seria melhor do que a certeza da fome. Com a mão trêmula, ela enfiou o braço na abertura escura e fria. Seus dedos tocaram algo liso, frio e pesado. Era um tecido oleoso, como lona encerada. Ela o agarrou e puxou. O pacote era pesado, muito mais pesado do que parecia. Elisa o colocou no chão com cuidado, as mãos tremendo tanto que mal conseguia desfazer o nó do barbante que o amarrava. Lucas e Tiago se aproximaram, seus rostos iluminados pela curiosidade e por uma esperança que ela não via há dias. Ao desenrolar as camadas de pano encerado, que se desfaziam em suas mãos, ela revelou o conteúdo. Primeiro, uma pequena caixa de metal, enferrujada nas bordas, mas pesada, sólida. Ao lado dela, enrolado em um pedaço de veludo puído, estava um livro de capa de couro escura, com as páginas amareladas e manchadas pelo tempo. Elisa sentiu a respiração ficar presa na garganta. Ela não sabia ainda o que havia encontrado, mas uma certeza elétrica percorreu seu corpo, sua vida, equilibrada no fio da navalha entre a sobrevivência e a aniquilação total, estava prestes a mudar para sempre. O fundo do poço tinha um fundo falso. A respiração de Elisa ficou suspensa em uma nuvem branca no ar gelado. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, não apenas de frio, mas de uma mistura vertiginosa de medo e uma esperança tão intensa que chegava a doer. Ali, no chão imundo do vagão, repousava o segredo que a madeira podre guardara por décadas. O pacote, envolto em um pano encerado que se desfazia ao toque, parecia pulsar com uma energia própria, uma promessa e uma ameaça contidas em seu peso inesperado. Lucas estava paralisado ao seu lado, os olhos arregalados fixos no objeto, enquanto Tiago, sentindo a mudança abrupta na atmosfera, parou de brincar e se encolheu contra a perna da mãe. O único som no vagão era o vento assobiando pelas frestas e a batida descompassada do coração de Elisa, que martelava em seus ouvidos como um tambor de guerra. Ela engoliu em seco, o gosto metálico da ansiedade na boca, e soube com uma certeza visceral que nada mais seria como antes. Aquele momento era uma linha divisória em sua vida. Com dedos que pareciam pertencer a outra pessoa, desajeitados e trêmulos,
Elisa começou a desfazer o nó do barbante grosso que selava o pacote. O cordão estava ressecado e se partiu com um estalo seco, liberando um cheiro que ela não conseguiu identificar de imediato. Uma mistura de terra guardada, cera de abelha e o odor sutil e quase esquecido de naftalina. Era o cheiro de coisas escondidas, de memórias trancadas às pressas. Camada por camada, ela desenrolou o pano encerado. O tecido, antes flexível, agora estava rígido e quebradiço, partindo-se em suas mãos e deixando um resíduo oleoso e amarelado em seus dedos. A cada dobra que se desfazia, a expectativa crescia a um nível quase insuportável. Seus pulmões queimavam pela falta de ar, mas ela não ousava respirar. Lucas se inclinou para mais perto, a respiração sibilando entre os dentes. O que quer que estivesse ali, eles descobririam juntos. Aquele achado não era só dela, pertencia àquela pequena e desesperada família. Finalmente, o conteúdo foi revelado, repousando sobre os farrapos do pano encerado. Eram 2 objetos, lado a lado, ambos parecendo absorver a pouca luz do ambiente. Um era uma caixa de metal retangular, com talvez 30 centímetros de comprimento, sua superfície manchada por pontos de ferrugem, mas ainda sólida, pesada. O outro, menor e mais escuro, era um livro de capa de couro, sem nenhum título ou inscrição. A capa gasta e lisa pelo manuseio de mãos há muito desaparecidas. Por um instante, Elisa apenas olhou, incapaz de processar. Sua mente, acostumada a calcular a duração de 1 quilo de fubá, não conseguia compreender a natureza daquele tesouro. A caixa prometia algo de valor tangível, pesado. O diário, por outro lado, sussurrava segredos, e Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não sabia qual dos dois a assustava mais. O medo e a esperança travavam uma batalha violenta dentro de seu peito, deixando-a paralisada. A curiosidade de Lucas venceu o medo coletivo. A caixa, mãe, ele sussurrou, a voz rouca. Abra a caixa. Seu dedo apontou para o fecho de metal. Elisa piscou, saindo de seu torpor. Sim, a caixa. O peso dela sugeria algo que poderia ser trocado por pão, por um teto de verdade, por remédios para a tosse de Tiago. A necessidade falou mais alto que a cautela. Ela pegou a caixa com as 2 mãos. Era fria, de um frio que penetrava seus ossos, e pesada, muito pesada. O fecho estava emperrado pela ferrugem. Ela tentou abri-lo com os dedos, mas suas unhas lascaram sem sucesso. A frustração a fez ofegar. Ali estava a possível salvação, trancada a centímetros de seu alcance. Lucas, novamente, provou ser seu braço direito. Ele pegou a mesma barra de metal fina que usara no assoalho. Com um cuidado que contrastava com sua idade, ele inseriu a ponta na fenda do fecho e girou. Houve um rangido agudo e protestante, seguido por um clique alto e metálico, que ecoou como a promessa de uma porta se abrindo. A tampa cedeu. Elisa a levantou lentamente, o coração na garganta, metade esperando encontrar apenas mais sujeira e decepção, a outra metade temendo o que poderia realmente estar ali. Quando a tampa se abriu por completo, um brilho quente e amarelado subiu de dentro da caixa, uma luz suave que parecia lutar contra a penumbra cinzenta do vagão. Elisa, Lucas e Tiago se inclinaram sobre a abertura, seus rostos subitamente iluminados por aquele brilho opaco e poderoso. Eles prenderam a respiração coletivamente. Dentro da caixa, aninhadas em um forro de veludo vermelho desbotado e comido por traças, havia dezenas e dezenas de moedas. Não eram moedas de real ou de qualquer dinheiro que Elisa já tivesse visto. Eram grandes, pesadas, com efígies e inscrições estranhas. Eram douradas. Um mar de ouro antigo e silencioso. Elisa sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar no banco para não cair. O mundo ao seu redor pareceu girar. O som do vento desapareceu, substituído por um zumbido em seus ouvidos. Com uma mão que tremia como uma folha, Elisa estendeu o dedo e tocou a superfície de uma das moedas. Era fria, inacreditavelmente fria e sólida. O contato físico tornou tudo real. Não era uma alucinação nascida da fome e do desespero. Era ouro. Ela pegou uma moeda.
O peso em sua palma era substancial, real. Ela a virou entre os dedos, observando a forma como a luz fraca dançava em sua superfície gasta. Ao lado das moedas, havia mais. Um pequeno monte de joias, emaranhadas umas nas outras. Um colar de pérolas, agora amareladas pelo tempo. Anéis com pedras escuras que brilhavam timidamente. Um broche delicado em forma de pássaro. Eram peças antigas, de família, carregadas de histórias que não eram as suas. Uma onda de vertigem e náusea a atingiu. Era demais. Era uma fortuna que ela não conseguia sequer começar a calcular, encontrada no lugar mais miserável da terra. Era um milagre. E milagres, como sua mãe costumava dizer, sempre vêm com um preço. Lucas, em um raro momento de deslumbramento infantil, soltou uma exclamação baixa. Mãe, a gente tá rico. A palavra soou estranha, estrangeira, naquele vagão fétido. Rico. O que aquilo significava? Significava comida quente. Significava uma cama de verdade, um banho quente, sapatos novos para os meninos. Significava não ter mais que ouvir a tosse de Tiago ecoando na escuridão fria. Significava dignidade, lágrimas silenciosas, as primeiras que ela se permitia derramar em dias, começaram a escorrer por seu rosto sujo de fuligem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão avassalador que seu corpo inteiro tremia com a força dele. Ela abraçou os dois filhos com força, enterrando o rosto nos cabelos deles, o cheiro de ouro e poeira misturado ao cheiro de seus meninos. Por um instante, o futuro pareceu não apenas possível, mas brilhante. Uma porta havia se aberto no fundo do poço, e do outro lado havia a luz do sol. Mas a luz ainda era distante, e a porta estava apenas entreaberta. Depois que a primeira onda de choque passou, a mente prática de Elisa começou a funcionar. O que fazer com aquilo? Ela não podia simplesmente entrar em um banco com um saco de moedas de ouro antigas. Despertaria suspeitas. As pessoas fariam perguntas. Perguntas que ela não sabia responder. Um novo tipo de medo, mais complexo que o medo da fome, começou a se infiltrar em sua mente. O medo de perder aquilo. O medo de que alguém descobrisse. Ela se sentiu como uma guardiã de um segredo perigoso. Olhou ao redor, para o interior decrépito do vagão, e de repente o lugar não parecia mais uma prisão, mas sim um cofre terrivelmente inseguro e vulnerável. Ela fechou a tampa da caixa de metal com um clique suave. O brilho desapareceu e a penumbra cinzenta voltou a dominar o ambiente. O tesouro, agora escondido, parecia ainda mais potente, sua existência um segredo vibrante entre os três. O peso daquela riqueza era quase tão esmagador quanto o peso da miséria anterior. Seu olhar então caiu sobre o outro objeto, aquele que ela havia ignorado no primeiro impacto do ouro. O diário de capa de couro. Agora, sem o brilho do metal para distraí-la, o livro parecia mais escuro, mais denso, como se contivesse toda a escuridão que a caixa de ouro tentara afastar. Ele estava ali, silencioso e paciente. A história, a explicação, a verdade por trás da fortuna. Elisa sentiu um calafrio. O ouro podia resolver seus problemas imediatos, mas ela sabia, com uma intuição que vinha do fundo da alma, que as respostas e os verdadeiros perigos estavam contidos naquelas páginas amareladas. Ela estendeu a mão, não com a avidez com que tocara o ouro, mas com uma hesitação reverente, quase temerosa. A capa de couro estava fria e surpreendentemente macia ao toque, gasta por anos de uso. Ela podia sentir as reentrâncias e os vincos sob a ponta dos dedos, como as cicatrizes de uma pele antiga. O livro era um objeto íntimo, pessoal, e segurá-lo parecia uma invasão. Com a caixa de metal agora fechada aos pés de Lucas, que a guardava como um dragão recém-nascido, Elisa colocou o diário em seu colo. Era leve, em contraste com a caixa, mas seu peso parecia muito maior. Era o peso da história, da verdade desconhecida. Ela passou os dedos pela lombada, sentindo a costura que prendia as páginas. Não havia fechadura, apenas uma tira fina de couro para mantê-lo fechado. Com o coração novamente acelerado, mas por um motivo diferente, ela desfez o laço. A tira de couro se desfez em pó em seus dedos.
um sinal do tempo que aquele livro passara confinado na escuridão. O cheiro que subiu das páginas era o cheiro de biblioteca antiga, de papel e cola e tinta. Um cheiro que evocava conhecimento e silêncio. Um silêncio que parecia prestes a ser quebrado. Tiago, agora quieto, observava o rosto da mãe, tentando decifrar a nova emoção que o dominava, uma mistura de fascínio e apreensão. Ela abriu na primeira página. A caligrafia era pequena, precisa, quase militar em sua regularidade. Tinta azul escura sobre o papel amarelado. No canto superior direito, uma data 15 de abril de 1972. Elisa sentiu um arrepio. Mais de 50 anos atrás. Era uma voz de um passado muito distante, falando diretamente para ela naquele vagão imundo. Ela começou a ler as primeiras linhas. A linguagem era formal, quase clínica. Não era um diário de sentimentos, mas um registro, uma anotação de fatos. A primeira entrada descrevia uma operação de transporte, realizada naquele mesmo ramal ferroviário. A frase carga especial foi usada, entre aspas. Elisa franziu a testa. O que era uma carga especial que precisava ser registrada em um diário secreto e escondida com ouro? O mistério, que antes era uma sensação, agora tomava forma em palavras escritas. A cada frase que lia, mais perguntas surgiam, e a alegria inicial pelo ouro começava a ser manchada por uma crescente inquietação. Virando a página com um cuidado extremo, temendo que o papel se desintegrasse, Elisa continuou a ler. As entradas eram esparsas, datadas ao longo de vários meses de 1972 e 1973. O autor nunca se identificava por nome, mas descrevia suas funções com uma clareza assustadora. Ele mencionava o vagão. O vagão foi novamente preparado. A limpeza pós-operação foi concluída. Ele estava falando daquele mesmo espaço onde ela e seus filhos agora se abrigavam. A ideia fez o estômago de Elisa revirar. Que tipo de limpeza era necessária em um vagão de carga? Que tipo de operações deixava um rastro que precisava ser apagado? Ela podia sentir o cheiro de mofo e ferrugem ao seu redor se misturando com um odor fantasma. Algo metálico e adocicado que sua imaginação conjurava a partir das palavras frias do diário. Aquele lugar não era apenas abandonado, tinha sido usado para algo terrível. Ela sentia isso em seus ossos. Então, ela encontrou um nome, não o do autor, mas de outras pessoas. A família Medeiros, pai, mãe, filha, foi embarcada às 23h40, sem resistência. A frase era curta, brutal em sua simplicidade. Embarcada para onde? Por quê? A próxima entrada, datada de 2 semanas depois, era ainda mais sinistra. Mencionava bens confiscados da família Medeiros e listava alguns itens: anel de safira da matriarca, colar de pérolas, moedas de ouro de coleção do patriarca. Elisa parou de respirar. Sua mão voou para a caixa de metal ao lado. O colar de pérolas, os anéis, as moedas. Não era um tesouro de pirata. Não era uma economia escondida. Era roubado. Eram as posses de uma família que havia sido embarcada no meio da noite e nunca mais vista. A alegria pelo ouro se converteu instantaneamente em cinzas em sua boca. A náusea voltou, forte e violenta. Ela se sentia cúmplice de um crime antigo apenas por ter tocado naqueles objetos. Eram relíquias de uma tragédia. Lucas, percebendo a palidez mortal no rosto da mãe, perguntou: "O que foi, mãe? O que está escrito aí?" Elisa não conseguia responder. Ela apenas balançou a cabeça, os olhos fixos nas palavras, como se elas fossem venenosas. Ela continuou a folhear as páginas, passando por mais datas, mais operações, mais nomes. Eram dezenas deles, jornalistas, estudantes, sindicalistas, todos transportados, todos desaparecidos. O diário não era um simples registro, era um livro-razão do horror, um catálogo meticuloso de vidas sequestradas e bens pilhados. O vagão, seu único refúgio, transformou-se em sua mente. Não era mais um abrigo, era uma peça de uma cena de crime, um túmulo itinerante. Ela e seus filhos estavam dormindo sobre um chão que havia testemunhado o terror indizível de dezenas de pessoas.
O frio que ela sentia agora não vinha do vento lá fora, mas de dentro. Um gelo que se espalhava de seu estômago para cada parte de seu corpo. Então, ela encontrou o que parecia ser a chave para tudo. Em uma das últimas entradas, datada do final de 1974, o autor parecia diferente. A caligrafia estava mais apressada, menos controlada. Ele escrevia sobre o fim das operações naquele ramal e mencionava seu superior, aquele que dava as ordens, que ficava com a maior parte dos bens confiscados, que nunca sujava as próprias mãos. Ele não usava um nome, mas um apelido, um título. As ordens finais do doutor foram claras. O doutor ficou com os quadros e as propriedades. O doutor decidiu que o ouro e as joias restantes seriam minha parte. O doutor. O nome soava poderoso e sinistro. Era a mente por trás de tudo. E o autor do diário, seu subordinado, havia escondido sua parte do pagamento sangrento bem ali, sob o assoalho do palco de seus crimes, talvez para buscar um dia que nunca chegou. O mistério estava se tornando uma trama sombria e perigosa. A cabeça de Elisa girava. Era informação demais, horror demais, ditadura militar, desaparecidos, tortura. Eram palavras que ela conhecia dos livros de história, de documentários na televisão. Eram conceitos distantes, tragédias de um outro tempo que não tinham nada a ver com sua vida de costureira, de mãe, de viúva. Mas agora, aquele passado brutal havia invadido seu presente miserável de forma concreta e aterrorizante. Ela estava sentada no epicentro de um desses horrores, segurando em suas mãos a prova material de crimes que muitos diziam que nunca aconteceram. A caixa de metal ao seu lado não parecia mais uma bênção, mas uma maldição. Uma fortuna amaldiçoada pelo sangue e pelo sofrimento de inocentes. O que ela deveria fazer? Ficar com o ouro e tentar esquecer o que sabia? Vender tudo, pegar seus filhos e fugir para o mais longe possível? Ou o quê? A pergunta pairava no ar, pesada e sem resposta. Ela sentiu o peso do diário em seu colo, o peso de todas aquelas vidas perdidas. Ela pensou na família Medeiros, no pai, na mãe, na filha. Pensou no anel de safira da matriarca, que agora estava ali, a poucos metros dela, frio e silencioso. O ouro perdeu completamente seu brilho. Não era mais a solução para seus problemas. Era a fonte de um problema infinitamente maior. De repente, a fome, o frio, a ordem de despejo, tudo o que a consumira por semanas, pareceu pequeno, insignificante, diante da magnitude do que ela havia descoberto. Ela havia tropeçado não apenas em uma fortuna, mas em um pedaço perdido e sombrio da história do país. Um pedaço que alguém, em algum lugar, muito provavelmente queria que permanecesse enterrado para sempre. E esse alguém, o doutor, poderia ainda estar vivo, poderoso e perigoso. A percepção a atingiu como um soco, tirando-lhe o ar. A atmosfera no vagão havia mudado irrevogavelmente. A esperança ingênua e desesperada que o ouro trouxera havia sido substituída por um medo profundo e inteligente. Não era mais o medo do desconhecido, dos ruídos na noite. Era o medo de algo muito específico, a verdade e as pessoas que a queriam escondida. Elisa olhou para seus filhos. Lucas, com seus 14 anos, parecia entender a gravidade da situação. Seu rosto estava pálido e sério. Tiago, embora não compreendesse os detalhes, sentia o medo da mãe e se agarrava a ela, os olhos grandes e assustados. Eles não estavam mais apenas lutando contra a pobreza. Agora, eles estavam no meio de uma conspiração, guardiões de um segredo mortal. Elisa sentiu uma onda de instinto protetor tão feroz que a fez tremer. Ela precisava tirá-los dali. Precisava protegê-los não apenas do frio, mas do mal que emanava daquelas páginas e daquele ouro. Ela fechou o diário com um gesto definitivo. O som da capa de couro se fechando foi suave, mas pareceu selar um pacto. Ela não sabia ainda que pacto era aquele, mas sentia que uma escolha havia sido feita no momento em que decidira ler até o fim. Ignorar o que sabia não era mais uma opção. Sua consciência não permitiria. Ela olhou para a caixa de metal. Aquela riqueza não era sua. Pertencia aos mortos,
as famílias destruídas. Usá-la para seu próprio bem-estar parecia uma profanação, um sacrilégio. Mas e seus filhos? A tosse de Tiago soou novamente no silêncio, um lembrete cruel de suas necessidades imediatas. O dilema a rasgou por dentro. A moralidade contra a sobrevivência. A justiça para os mortos contra a segurança dos vivos. Que direito ela tinha de arriscar a vida de seus filhos por causa de uma injustiça ocorrida 50 anos antes? Que direito ela tinha de ignorar o sofrimento gravado naquele diário? Com uma decisão súbita, ela começou a juntar as coisas. Com a ajuda de Lucas, ela recolocou a caixa de metal e o diário de volta no pano encerado. Seus movimentos eram rápidos, precisos. Ela não podia deixar aquilo ali, exposto. Precisava esconder novamente, mas de uma forma que só ela pudesse encontrar. Enquanto Lucas ajudava a recolocar o painel de madeira solto no lugar, cobrindo o compartimento secreto, a mente de Elisa trabalhava furiosamente. O que o autor do diário fizera? Ele tinha uma fortuna em mãos, mas por que a escondeu ali no lugar mais óbvio e perigoso? Teria ele medo do doutor? Estaria planejando fugir antes que algo lhe acontecesse? A história do diário terminava abruptamente em 1974. O que aconteceu com o autor? Teria ele conseguido escapar com seu segredo? Ou teria o doutor o silenciado como fez com tantos outros? O vagão estava cheio de fantasmas, e Elisa sentia que eles sussurravam avisos em seus ouvidos. Com o fundo falso novamente escondido sob o banco, o vagão voltou a parecer apenas um monte de sucata abandonada. Mas para Elisa, a percepção do lugar estava transformada para sempre. Cada sombra parecia mais escura. Cada rangido do metal parecia um passo se aproximando. O ouro e o diário estavam fora de vista, mas sua presença era uma brasa ardente sob o assoalho, irradiando calor e perigo. Ela sentia o peso do segredo em seus ombros, uma responsabilidade que ela nunca pediu. Ela, uma costureira viúva e despejada, agora era a detentora de uma verdade que poderia destruir homens poderosos. A ironia era tão amarga que ela quase riu. O destino, em sua crueldade, não lhe dera apenas o fundo do poço, mas também um segredo explosivo para carregar enquanto estava lá. A luta pela sobrevivência havia se tornado muito mais complicada. Elisa se sentou, puxando os 2 filhos para perto, formando um pequeno círculo de calor humano contra o frio crescente. O ouro era uma tentação, uma saída fácil. Ela poderia pegar apenas algumas moedas, o suficiente para alugar um quarto, comprar comida, recomeçar em outra cidade onde ninguém a conhecesse. Ninguém jamais saberia. Seria tão fácil. Ela poderia jogar o diário em um rio e fingir que nunca o encontrou. A ideia era sedutora. Uma canção de ninar para sua consciência aterrorizada. Ela merecia um pouco de paz, não merecia? Depois de tudo o que passou, não seria justo usar aquela sorte inesperada para dar uma vida melhor a seus filhos? O pensamento a consumiu. A imagem de um prato de comida quente, de uma cama limpa, de um sorriso sem preocupações no rosto de Tiago, quase a convenceu. Mas então, a imagem das palavras frias do diário voltou à sua mente. A família Medeiros, sem resistência. A luta interna a deixava exausta. Por um lado, o instinto maternal gritava para que ela pegasse o dinheiro e corresse, para proteger suas crias a qualquer custo. Por outro, uma parte dela, a parte que seu pai e sua mãe lhe ensinaram sobre certo e errado, sobre honra e decência, se recusava a ser cúmplice, mesmo que passivamente, de um crime tão hediondo. Aquelas joias, aquele ouro, estavam manchados de dor. Usá-los seria como se aquecer em uma fogueira feita com os ossos dos mortos. O pensamento a fez estremecer de repulsa. Ela olhou para as mãos calejadas, as mãos que sempre trabalharam honestamente para ganhar o pão. Como poderia usar essas mesmas mãos para se beneficiar do sofrimento alheio? A costureira, a mãe, a viúva, todas as partes de sua identidade estavam em conflito. A miséria havia testado seus limites, mas essa descoberta estava testando sua alma. Foi Lucas quem, sem saber, a ajudou a pender a balança. Ele, que estivera quieto por tanto tempo, finalmente falou, a voz baixa e tensa. Mãe, esse diário, as pessoas que ele fala,
O que aconteceu com elas? A pergunta era direta, inocente em sua busca pela verdade, mas carregada de um peso imenso. Ele não perguntou sobre o ouro. Ele não perguntou quando eles sairiam dali. Ele perguntou sobre as vítimas. Naquele momento, Elisa viu em seu filho o reflexo da decência que ela temia estar perdendo. Ele entendia, mesmo sem ler as palavras, que o diário era mais importante que o tesouro. A pergunta de Lucas foi como uma lufada de ar fresco em meio à fumaça de seu dilema moral. Ela não podia falhar com ele. Não podia ensinar a seus filhos que a sobrevivência justificava o fechamento dos olhos para a injustiça. Ela olhou para Lucas e viu o homem que seu pai estava se tornando, e sentiu uma onda de orgulho e clareza. A decisão foi tomada, não em palavras, mas em uma resolução silenciosa que se firmou em seu coração. Ela não sabia como, não sabia quando, e certamente não sabia o que viria a seguir. Mas não podia simplesmente pegar o ouro e fugir. O diário era uma responsabilidade. Aquelas histórias precisavam ser contadas. Aquelas vítimas mereciam, no mínimo, que a verdade sobre seu fim fosse conhecida. Elisa não era uma heroína. Era uma mulher apavorada, acuada, lutando pela vida. Mas naquele momento, segurando a mão de seus filhos na escuridão de um vagão fantasma, ela sentiu que tinha mais força do que imaginava. Uma força que não vinha da esperança de riqueza, mas da convicção de fazer a coisa certa, por mais perigoso que fosse. O mistério do vagão abandonado agora tinha um rosto, um nome e uma história. E Elisa, a improvável herdeira desse segredo, estava prestes a descobrir que o passado nunca fica realmente enterrado. Ele apenas espera o momento certo para voltar à superfície. O diário de capa de couro repousava no colo de Elisa, um objeto frio e pesado, carregado com o peso de décadas de silêncio e dor. À luz bruxuleante e fraca de uma única vela, ela lia trechos em voz baixa para Lucas, protegendo Tiago, que dormia um sono inquieto da brutalidade das palavras. A caligrafia precisa, quase clínica, tornava o horror ainda mais palpável. 2 de junho de 1973, o jornalista F.A. foi interrogado no vagão. Cedeu à localização dos companheiros após o procedimento padrão. Elisa sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. Procedimento padrão. O eufemismo era um golpe no estômago. Ela podia quase ouvir os ecos fantasmagóricos de gritos abafados, sentir as vibrações de dor que um dia correram por aquele mesmo assoalho de metal. O vagão não era um abrigo, era uma câmara de tortura sobre rodas. Sua voz falhou ao continuar. Os bens confiscados, incluindo uma coleção de arte moderna, foram entregues ao doutor. O doutor. O nome pairava como um espectro, o maestro invisível daquele pesadelo orquestrado. Ela voltou para a anotação sobre a família Medeiros, a que mais a assombrava. A filha, Lúcia, de 16 anos, chorava silenciosamente. O pai, um editor conhecido, olhava para o vazio, a resignação em seus olhos. O coração de Elisa apertou dolorosamente. Lúcia, 16 anos, apenas 2 anos mais velha que seu Lucas. Ela visualizou a cena, a adolescente apavorada, o pai derrotado. A tragédia deixou de ser uma narrativa histórica e abstrata. Tornou-se terrivelmente pessoal. As vítimas agora tinham rostos, idades, medos. Seus últimos momentos de liberdade foram passados naquele mesmo espaço confinado, respirando o mesmo ar metálico e mofado. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Elisa e pingou na página amarelada, borrando a tinta de 50 anos. O ouro escondido sob seus pés perdeu todo o brilho. Não era um tesouro. Era o resgate pago com a vida de uma família inteira. Aquele conhecimento era uma ferida aberta em sua alma, e ela sentia que jamais cicatrizaria. Um som novo e agudo cortou o silêncio da noite, fazendo o coração de Elisa saltar. Não era o uivo do vento ou o ranger do metal. Era o som inconfundível do cascalho sendo esmagado sob pneus de borracha. Um carro. Um motor foi desligado, mergulhando o mundo exterior em um silêncio pesado e expectante. O sangue de Elisa gelou em suas veias. Com um movimento rápido, ela apagou a chama da vela entre os dedos, sentindo a pequena queimadura, e o vagão foi engolido por uma escuridão quase total.
Sua mão voou para a boca, abafando um grito de pânico. Ela agarrou seus filhos, puxando-os com força para o chão frio e imundo, escondendo-se atrás de uma fileira de bancos quebrados. Seu coração martelava contra as costelas, um tambor frenético de puro terror. Quem poderia ser? Naquele lugar esquecido, no meio da noite. Uma visita só podia significar perigo. O silêncio lá fora era uma ameaça, carregado de uma energia sinistra que ela podia sentir na pele. Passos, lentos, deliberados. O som do cascalho rangendo a cada passo que se aproximava do vagão. Elisa prendeu a respiração, rezando para que Tiago não fizesse nenhum som. Ela sentia o corpo pequeno do filho tremendo violentamente contra o seu. Ao seu lado, Lucas estava tenso como uma corda de violino, a mão agarrando a pequena barra de metal que haviam usado para abrir o compartimento. De repente, um feixe de luz de uma lanterna potente rasgou a escuridão, varrendo o interior do vagão através das janelas quebradas, pintando listras de luz branca e dura que dançavam sobre a sujeira e a ferrugem. O facho de luz movia-se lentamente, metodicamente, como o olho de um predador farejando sua presa. O estômago de Elisa se contorceu em um nó de medo absoluto. Eles foram descobertos. O segredo que ela desenterrara não permanecera enterrado por muito tempo. Era como se, ao abrir o diário, ela tivesse acendido um farol, guiando o passado diretamente até sua porta. Uma voz ressoou na noite, quebrando a tensão. Era uma voz profunda, suave, mas com um tom de aço por baixo da superfície polida. Sei que tem gente aí. A propriedade é particular. Sugiro que saiam antes que eu tenha que chamar a polícia. A voz era calma, educada, mas carregava a autoridade inconfundível de alguém acostumado a ser obedecido. Não era a voz de um segurança qualquer. Elisa permaneceu congelada, a mente girando em um turbilhão de pânico. Responder? Ficar quieta? Uma segunda voz, mais áspera, murmurou algo para o primeiro homem. O feixe da lanterna pousou na porta e parou. Uma batida forte, metálica e alta, ecoou por toda a estrutura de metal, fazendo todos os três pularem de susto. Vamos, a voz calma disse novamente com um toque de impaciência. Não temos a noite toda. O tempo parecia ter parado. Cada segundo se esticava, torturante, enquanto Elisa tentava decidir o que fazer. Então, uma figura apareceu na porta, uma silhueta escura recortada contra a pálida luz da lua. O homem era alto, de postura ereta e impecavelmente vestido com um terno escuro, uma visão surreal e deslocada naquele cenário de abandono e decadência. Era um homem mais velho, talvez em seus 70 e poucos anos, com uma vasta cabeleira prateada que brilhava suavemente. Ele não entrou, apenas ficou parado na entrada, sua presença poderosa preenchendo o espaço. Ele os observou na penumbra por um instante antes de falar. Boa noite. Meu nome é Dr. Valdemar Rios, e eu sou o proprietário desta terra. O nome atingiu Elisa com a força de um soco no peito. Dr. Rios. O doutor não podia ser. O fantasma do diário. O arquiteto de tanto sofrimento. Estava ali, em carne e osso, parado a poucos metros dela. O passado não era mais um sussurro em páginas amareladas. Era uma presença viva, respirando, e ele os havia encontrado. O ar no vagão ficou denso, carregado de história não dita e de um perigo iminente e terrível. Em meio ao terror avassalador, uma estranha e fria calma desceu sobre Elisa. O monstro de seus pensamentos estava ali, sua prioridade absoluta. Sua única função no universo naquele momento era proteger seus filhos. Ela se levantou lentamente, seus músculos rígidos de tensão. Não queremos problemas, senhor, disse ela, a voz surpreendentemente firme, embora tremesse por dentro. Nós não temos para onde ir. Os olhos de Dr. Valdemar, frios e calculistas como os de uma serpente, varreram o interior miserável do vagão, passando por suas roupas remendadas e parando nos rostos pálidos de seus filhos, encolhidos atrás dela. Um brilho quase imperceptível, uma centelha de satisfação, passou por seu rosto antes de ser rapidamente substituído por uma máscara de benevolência ensaiada. Eu compreendo perfeitamente, ele disse, sua voz gotejando uma falsa simpatia
que fez a pele de Elisa se arrepiar. Os tempos estão difíceis para todos nós. A mentira era tão óbvia que era um insulto. Veja bem, ele continuou, dando um passo cauteloso para dentro do vagão. O couro lustroso de seus sapatos caros contrastava violentamente com a imundície do chão. Ele exalava um poder e uma riqueza que pareciam sugar o ar do ambiente. O cheiro de sua colônia cara, uma fragrância limpa e acentuada, invadiu o espaço, uma tentativa fútil de mascarar o fedor de mofo e ferrugem. Eu tenho planos para esta propriedade. Pretendo limpar esta área, desenvolver um novo empreendimento imobiliário. Este vagão e todo este entulho serão removidos em breve. Ele fixou o olhar em Elisa, um olhar agudo, penetrante, como se estivesse tentando perfurar seus pensamentos e ler o segredo que ela guardava. Limpar a área. As palavras ecoaram a frase sinistra do diário. A limpeza pós-operação foi concluída. Elisa sentiu um calafrio glacial percorrer sua espinha. Ele estava usando as mesmas palavras. Era uma confissão disfarçada de aviso. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e sacou uma carteira de couro grossa e elegante. O gesto foi lento, teatral, uma demonstração de poder. Ele folheou um maço de notas de R$ 100, uma exibição casual de uma riqueza que pertencia a outra galáxia, a um universo de distância dos R$ 78,50, que eram tudo o que Elisa possuía no mundo. Eu não sou um homem sem coração, ele disse, a voz suave e persuasiva. Vejo que é uma mãe de família passando por dificuldades. Ele retirou 5 notas do maço. Aqui estão R$ 500. Uma pequena ajuda para que a senhora encontre outro lugar. Um recomeço. Ele estendeu a mão com o dinheiro. A oferta ficou suspensa no ar frio entre eles. Era mais dinheiro do que Elisa vira em meses. Era um bilhete de saída daquele inferno. Mas ela sabia, com uma certeza que lhe gelava a alma, que não era um presente. Era um pagamento. O preço para comprar seu silêncio. Elisa olhou para o dinheiro, depois para o rosto do homem. A máscara de benfeitor ainda estava lá, mas seus olhos eram duros como cacos de vidro. Eles não continham piedade, apenas um cálculo frio e preciso. Ela pensou na família Medeiros, no choro silencioso da jovem Lúcia. Pensou nas moedas de ouro e nas joias manchadas de sangue escondidas sob seus pés. Aceitar aquele dinheiro seria o ato final de profanação. Significaria que ela era cúmplice de seus crimes. Significaria deixar que ele vencesse, que ele finalmente conseguisse apagar os últimos vestígios de sua história sórdida. Não, obrigada, senhor. Ela ouviu sua própria voz dizer, as palavras soando estranhas, mas incrivelmente certas. Estamos bem aqui por enquanto. A recusa pairou no ar, um ato de desafio tão inesperado e chocante que o próprio Dr. Valdemar pareceu pego de surpresa por um instante. O jogo havia mudado. Ela não era mais uma vítima passiva. Uma mudança sutil, mas definitiva, ocorreu na postura de Dr. Valdemar Rios. O sorriso forçado não deixou seus lábios, mas enrijeceu, transformando-se em um esgar de desprezo. Não alcançava mais seus olhos, que agora a fitavam com uma frieza polar. Ele lentamente retraiu a mão, guardando o dinheiro de volta na carteira, com um clique suave e final. Uma mulher de princípios, ele disse, e cada palavra estava mergulhada em um sarcasmo cortante. Admirável, ou extremamente tola. Ele deu um passo para trás, saindo do vagão, recuando para as sombras da entrada. A temperatura no interior pareceu cair vários graus. A encenação havia acabado. A ameaça, antes velada, agora era uma presença física e opressiva no ar. Elisa sentiu os pelos de seus braços se arrepiarem, seu instinto de sobrevivência gritando em alerta máximo. O verdadeiro doutor havia se revelado. Seja como for, Dr. Valdemar continuou, a voz agora reduzida a um sussurro baixo e ameaçador, uma seda que escondia uma navalha. Este lugar não é seguro. É uma ruína, cheio de metal enferrujado, animais peçonhentos. Seria uma verdadeira tragédia se algo de ruim acontecesse a uma família tão unida. Ele deixou as palavras pairarem no ar, cada uma delas uma farpa envenenada. Seu olhar se moveu de Elisa para Lucas, e então pousou em Tiago, que se agarrava à perna da mãe,
por um segundo a mais do que o necessário. Acidentes acontecem, especialmente em lugares abandonados e perigosos como este. Eu detestaria ter que ler sobre uma mãe e seus 2 filhos em uma notícia triste no jornal. A ameaça não era mais sutil. Era uma promessa de violência, clara como cristal e fria como o túmulo que ele queria que aquele segredo permanecesse. Ele se virou para sair, seu terno caro se fundindo com a escuridão da qual ele emergira. Pouco antes de desaparecer completamente, ele parou e virou a cabeça ligeiramente, o perfil prateado recortado contra a noite. Pense melhor na minha oferta, ele disse, a voz novamente calma, o que a tornava ainda mais aterrorizante. É o melhor para todos os envolvidos. Então, ele se foi. O som de seus passos no cascalho se afastando foi seguido pelo baque de uma porta de carro se fechando e pelo rugido poderoso de um motor sendo ligado. Os faróis varreram a paisagem uma última vez, iluminando o vagão como um palco, e então o carro partiu, deixando para trás um silêncio ainda mais assustador do que todo o barulho anterior. Elisa finalmente soltou o ar que não percebia estar segurando, desabando contra a parede de metal, o corpo inteiro tremendo violentamente. O doutor sabia, e agora ele sabia que ela sabia. Elisa puxou seus filhos para um abraço desesperado, formando um pequeno casulo de medo e desafio na escuridão. O cheiro de perigo, misturado à colônia cara do doutor, ainda pairava no ar, espesso e sufocante. A oferta de R$ 500 parecia uma piada de mau gosto, uma zombaria. Era o preço que ele estipulava para o silêncio dela, para a erradicação da história. Mas a ameaça nua e crua em seus olhos era a verdadeira moeda daquela transação. Ela olhou para o chão, para o local exato onde a fortuna amaldiçoada e o diário acusador estavam escondidos. Sentia-se encurralada entre a miséria absoluta e um monstro poderoso que não hesitaria em esmagá-la para proteger os fantasmas de seu passado. Ela estava em um beco sem saída, com a vida de seus filhos na balança. A luta pela sobrevivência havia escalado para um nível que ela jamais poderia ter imaginado. A questão a consumia, uma tortura mental. Pegar o dinheiro, se ele o oferecesse novamente, pegar o ouro escondido, desaparecer na noite, correr para o mais longe que pudesse e nunca mais olhar para trás. Proteger seus filhos a qualquer custo. O instinto maternal gritava essa solução, mas a imagem das palavras no diário, o choro silencioso de Lúcia, os nomes das vítimas, a impediam. Ficar e lutar significava entrar em guerra contra um homem que tinha poder, dinheiro e um histórico de fazer pessoas desaparecerem. Significava colocar Lucas e Tiago diretamente na linha de fogo. Era uma escolha impossível, um dilema moral com consequências mortais. E agora, se eu pergunto a você que ouve esta história, que sente o frio deste vagão e o medo desta mãe, o que você faria no lugar dela? Você pegaria o dinheiro e fugiria para salvar sua família, abandonando os fantasmas do passado? Ou você ficaria para enfrentar a escuridão, arriscando tudo pela justiça, mesmo que isso pudesse custar a vida de todos que você ama? A noite que se seguiu à visita do doutor foi um purgatório de vigília. Elisa não ousou acender a vela novamente. Ela e os meninos permaneceram encolhidos na escuridão, transformados em estátuas de medo, ouvindo cada sussurro do vento, cada rangido do metal, como o prenúncio de um ataque. O sono era impossível. Sua mente, antes consumida pela fome e pela miséria, agora estava em chamas com um único pensamento: fuga. Mas fugir para onde? O mundo lá fora era indiferente à sua existência, e agora ela tinha um inimigo poderoso que poderia encontrá-la em qualquer lugar. A ideia de pegar o ouro e desaparecer era uma tentação desesperada, mas ela sabia que ele a caçaria. Ele não a deixaria ir embora com seu segredo. Foi então que uma imagem surgiu em sua mente, fraca e distante. Um homem de rosto enrugado e desconfiado, que ela via às vezes, caminhando ao longo dos trilhos, sua figura curvada parecendo parte da paisagem abandonada. Seu Afonso, diziam, o ex-ferroviário, um recluso, uma chance ínfima, mas a única que ela tinha. A ideia era insana, um último e desesperado lance de dados, procurar um estranho, um recluso conhecido por sua aspereza, e confiar-lhe o segredo mais perigoso de sua vida.
e as vidas de seus filhos. Contudo, a alternativa era esperar passivamente que Dr. Valdemar cumprisse sua promessa velada. Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A imagem da ameaça nos olhos dele, o brilho frio ao mencionar acidentes, era mais aterrorizante do que qualquer fantasma. Seu Afonso era um ferroviário. Ele conhecia aqueles trilhos, aquele vagão. Talvez ele soubesse de algo. Talvez ele fosse a única pessoa no mundo que pudesse entender a linguagem cifrada do diário. A esperança era um fio de teia de aranha, frágil e quase invisível, mas era a única coisa à qual ela podia se agarrar. Ao primeiro sinal do amanhecer, uma luz cinzenta e doentia que se infiltrava pelas frestas, ela tomou sua decisão. Ela não podia carregar a caixa de metal pesada, mas o diário era a chave. Ela o escondeu sob a blusa, o couro frio contra sua pele. Acordar Lucas foi desnecessário. Ele não havia dormido. Seus olhos estavam fundos e vigilantes na penumbra. "Vamos sair daqui", ela sussurrou, e ele apenas assentiu. O alívio e o medo lutando em seu rosto jovem. Tiago dormia, exausto pelo choro e pela tensão. Elisa o pegou no colo, seu peso pequeno e vulnerável. Um lembrete doloroso do que estava em jogo. Sair do vagão foi como deixar a segurança de uma jaula para entrar na arena com o leão. O ar da madrugada estava gélido e cortante, e a névoa baixa se agarrava ao chão, transformando o mato e as árvores retorcidas em figuras fantasmagóricas. Cada galho que estalava sob seus pés soava como um tiro no silêncio opressivo. Elisa sentia os olhos de Valdemar em suas costas, uma paranoia que lhe arrepiava a nuca. A caminhada de algumas centenas de metros até a casa de seu Afonso, que ela só conhecia de vista, pareceu uma jornada perigosa por território inimigo. O coração dela batia descontrolado, uma mistura de pânico e da mais tênue das esperanças que a guiava. A casa era exatamente como ela se lembrava de suas observações distantes. Pequena, de madeira escura e gasta pelo tempo, com um pequeno jardim de ervas e uma cerca baixa. Um fio de fumaça subia preguiçosamente da chaminé, indicando que seu ocupante estava acordado. Um cachorro começou a latir freneticamente de dentro da casa assim que eles se aproximaram do portão. Um som agudo e raivoso que parecia rasgar o silêncio da manhã. Elisa parou, o coração na garganta. Tiago se mexeu em seus braços, assustado. Lucas se colocou ligeiramente à sua frente, um protetor magro e determinado. Por um momento, ela pensou em voltar. Aquilo era loucura. Mas a imagem do rosto de Valdemar a impeliu para a frente. Com a mão livre e trêmula, ela bateu no portão de madeira. O som foi baixo, patético. Ela tentou de novo, mais forte. O latido do cachorro cessou abruptamente, seguido por um silêncio pesado. Então, ela ouviu o som de uma tranca sendo arrastada e a porta se abriu com um rangido. Um homem velho apareceu na fresta, a luz amarelada da casa projetando sombras profundas. O rosto de seu Afonso era um mapa de décadas de sol e preocupação. Sulcos profundos cortavam sua testa e os cantos de seus olhos, que eram pequenos, azuis e incrivelmente desconfiados. Ele os inspecionou de cima a baixo, sua expressão se fechando ainda mais ao ver a aparência desesperada de Elisa e o estado de seus filhos. "O que querem?" ele rosnou. A voz áspera como cascalho, o hálito com cheiro de café forte e fumo de rolo. Elisa sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras não saíam. Ela apenas ficou ali, patética, segurando seu filho adormecido, com o outro ao seu lado, tremendo de frio e medo. A porta começou a se fechar. "Espere", ela conseguiu dizer. A voz, um fiapo. "E por favor, senhor, preciso de ajuda. É sobre o vagão, sobre o homem que esteve lá ontem à noite, o Dr. Valdemar Rios." Ao ouvir o nome, Afonso parou. A porta não se fechou. Seus olhos se estreitaram, a desconfiança dando lugar a uma curiosidade perigosa. Ele abriu a porta um pouco mais, o suficiente para ela sentir o calor que vinha de dentro. "Entrem", ele disse, sem mudar a expressão carrancuda. Rápido. O interior da casa era simples, mas imaculadamente limpo.
Cheirava a madeira, café e algo que parecia ser sopa, cozinhando lentamente em um fogão a lenha. O calor era uma bênção que fez Elisa perceber o quão congelada estava. Ela colocou Tiago, que ainda dormia, em um sofá velho coberto por uma manta de retalhos. Afonso serviu uma caneca de metal com café preto e fumegante e a colocou na mesa na frente dela. "Fale", ele ordenou, sentando-se na cadeira oposta. As mãos calejadas de uma vida de trabalho pesado repousando sobre os joelhos. Elisa tremia tanto que mal conseguia segurar a caneca. O calor em suas mãos era um contraste violento com o gelo em seu estômago. Ela respirou fundo, o vapor do café umedecendo seu rosto, e começou a falar. Contou sobre o despejo, sobre o vagão, sobre a descoberta do compartimento secreto. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Não era hora para a piedade. Era hora de buscar um aliado. Ela descreveu o ouro, as joias e, finalmente, o diário. A expressão de Afonso permaneceu impassível. Uma máscara de pedra. Ele ouvia em silêncio, os olhos fixos nela, avaliando cada palavra, cada hesitação. Elisa sentiu que estava sendo julgada, testada. Ela sabia que sua história soava como um delírio de uma mulher desesperada, mas ela continuou, a voz ganhando força à medida que o desespero a impulsionava. O diário fala de operações, de pessoas que eles transportavam. Fala do doutor. Ainda nenhuma reação. A frustração e o pânico começaram a borbulhar dentro dela. Ele não acreditava nela. Ela era uma louca invadindo a casa de um velho. Em um último esforço, ela se lembrou do nome. O nome da família que mais a assombrava. Ele fala de uma família, ela disse, a voz embargada. Uma família de jornalistas, os Medeiros. Ele diz que foram levados em 1973. O pai, a mãe e uma filha chamada Lúcia. Ela parou esperando. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac de um relógio de parede e o borbulhar da sopa no fogão. A mudança foi sutil, mas inconfundível. O sangue pareceu drenar do rosto enrugado de seu Afonso, deixando sua pele com a cor de cera pálida. A mão que repousava em seu joelho se fechou em um punho tão apertado que os nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos azuis, antes duros e desconfiados, agora estavam arregalados, submersos em uma dor antiga, uma memória que ela havia acidentalmente desenterrado. Ele abriu a boca para falar, mas apenas um som rouco escapou. Ele engoliu em seco e a máscara de pedra se desfez, revelando a face de um homem assombrado. Medeiros, ele sussurrou, e o nome soou como uma oração fúnebre. João Medeiros era amigo do meu irmão que desapareceu. O mundo de Elisa girou. A conexão, a peça que faltava, não era apenas a história de um diário. Era a história dele também. O passado não estava apenas no vagão. Estava vivo e respirando naquela pequena cozinha, sentado bem na sua frente, com o rosto marcado pela mesma tragédia. Afonso se levantou e caminhou até a janela, suas costas curvadas parecendo ainda mais pesadas. Ele olhou para a linha do trem, perdida na névoa, como se pudesse ver os fantasmas do passado correndo sobre os trilhos enferrujados. Meu irmão... Alberto, ele começou, a voz baixa e carregada de uma tristeza de décadas. Era ferroviário como eu, e sindicalista. Falava muito. Falava contra o governo, contra as injustiças. João Medeiros era jornalista e publicava algumas das coisas que o Alberto escrevia. Eram corajosos e tolos. Ele fez uma pausa, a respiração sibilando. Uma noite, em 73, homens do DOPS levaram Alberto de casa. Disseram que era só para um depoimento. Ele nunca mais voltou. 2 semanas depois, a família Medeiros sumiu. Ninguém nunca soube de nada. Apenas desapareceram. O relato era frio, factual, mas Elisa podia sentir a dor crua que pulsava sob cada palavra, uma ferida que nunca havia cicatrizado. Ela agora entendia a reclusão e a desconfiança dele. Eram as cicatrizes de uma perda violenta e sem desfecho. Aquele vagão, continuou Afonso, virando-se para encará-la, os olhos brilhando com uma fúria antiga. Nós, os ferroviários mais antigos, tínhamos um apelido para ele, o de vagão fantasma.
Ninguém tinha permissão para chegar perto. Ele não seguia a programação normal. Aparecia e sumia durante a noite. Às vezes, parava no meio do nada, em desvios não oficiais na mata. E alguns de nós, os que trabalhavam no turno da madrugada, juravam ouvir coisas, sons estranhos vindo de dentro. Ele se aproximou da mesa, o rosto a centímetros do de Elisa. Choros, ele sussurrou. E a palavra fez Elisa estremecer. Gritos abafados, depois o silêncio. Nós tínhamos medo, medo de perguntar, medo de saber. Vivíamos com medo naquela época. Fingir que não via era a melhor maneira de continuar vivo. O quebra-cabeça estava completo. O diário, as vítimas, o vagão, o doutor, o irmão desaparecido de Afonso. Eram todas peças da mesma máquina de morte, e ela e seus filhos estavam agora presos em suas engrenagens. A compreensão do perigo real em que se encontravam atingiu Elisa com força total. Valdemar Rios não era apenas um empresário ganancioso querendo limpar seu terreno. Ele era um criminoso de guerra, um assassino em massa disfarçado de cidadão respeitável. E ela, uma costureira viúva, era a única pessoa viva, além dele, que segurava a prova de seus crimes. O ouro e as joias eram a motivação de seu subordinado. Mas o diário era a sentença de morte de Valdemar. E ele faria absolutamente qualquer coisa para destruí-lo e para silenciar quem quer que o tivesse lido. Ele vai voltar, disse Elisa, a voz um sussurro aterrorizado. Ele me ameaçou. Ele sabe que eu não aceitei o dinheiro. Ele sabe que eu sei de alguma coisa. Seu Afonso assentiu lentamente, o rosto sombrio. Sim, ele vai. O doutor nunca deixa pontas soltas. Foi assim que ele sobreviveu e prosperou por 50 anos, limpando a sujeira, apagando as provas, eliminando as testemunhas. A palavra eliminando pairou no ar quente da cozinha, fria e mortal. O medo deu lugar a uma urgência febril. Precisamos sair daqui, disse Elisa, levantando-se. Ir para a polícia. Afonso balançou a cabeça veementemente. Para qual polícia, mulher? Ele é o Dr. Valdemar Rios. Ele é dono da cidade, tem políticos e juízes no bolso. Você chegaria lá com essa história e com esse diário e desapareceria antes do sol se pôr. Há seus filhos junto. As palavras dele eram um balde de água gelada, extinguindo a pequena chama de esperança que a polícia representava. Eles estavam sozinhos, completamente sozinhos contra um monstro. Então, o que nós fazemos? Ela perguntou, a voz quebrando em desespero. O que eu faço? Afonso ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido no vazio. Por 50 anos eu vivi com medo. Eu me escondi. Eu me calei enquanto meu irmão apodrecia em alguma vala comum. Hoje, o fantasma do meu irmão bateu na minha porta. E eu não vou mais fugir. A resolução em sua voz era inabalável. Vamos lutar, mas vamos lutar do nosso jeito, com inteligência. Ele a levou para fora, para os fundos de sua casa, que davam para a linha do trem. Eu conheço cada centímetro dessa carcaça, ele disse, apontando para o vagão, que parecia sinistro e ameaçador, mesmo à luz do dia. Eles vão voltar à noite, e não vão ser gentis. Ele andou ao longo da lateral do vagão, batendo no metal enferrujado. Aqui, ele disse, parando em um ponto onde a ferrugem havia comido o metal quase por completo. Esta placa está quase solta, um chute forte e ela cede. É um buraco pequeno, mas o suficiente para uma pessoa magra e 2 crianças passarem. Se eles vierem pela porta, vocês saem por aqui. Corram pela mata, em linha reta, até a minha casa. Não parem por nada, entendeu? Ele estava lhe dando um plano, uma rota de fuga. A adrenalina percorreu o corpo de Elisa, uma mistura de terror e uma estranha e feroz determinação. Ela não era mais uma vítima passiva esperando o abate. Ela tinha um aliado e tinha um plano. Ela assentiu, os olhos fixos nos dele, um pacto silencioso selado entre os 2 sobreviventes da mesma tragédia. Voltar para o vagão foi o ato mais corajoso de sua vida. Cada passo de volta era um passo em direção à boca do lobo. O interior estava frio e silencioso, mas agora o silêncio parecia diferente. Era o silêncio de uma armadilha armada, esperando. Elisa não conseguia comer, não conseguia descansar.
Ela sentou-se com Lucas e lhe explicou o plano, a rota de fuga. O menino ouviu com uma seriedade que partia o coração de sua mãe. Ele era apenas uma criança, forçado a se tornar um soldado em uma guerra que não era sua. Eu vou cuidar do Tiago, mãe. Eu prometo, ele disse, a voz firme. Elisa o abraçou com força, o coração transbordando de um amor e um medo tão intensos que quase a sufocaram. Ela passou o resto do dia em um estado de alerta máximo, o corpo tenso, os ouvidos atentos a cada som. Ela olhou para o local onde a caixa de metal estava escondida. O tesouro e a maldição. Ela precisava levá-lo. Era a prova. Era a única coisa que poderia, talvez, comprar-lhes a justiça e a liberdade, ou selar sua morte. A noite caiu como um sudário. A escuridão nunca parecera tão densa, tão predadora. A lua estava escondida atrás de nuvens grossas, e o mundo lá fora era um breu impenetrável. Elisa, Lucas e Tiago, agora acordado e assustado pelo medo palpável de sua mãe e irmão, estavam amontoados perto da placa de metal enferrujada que Afonso havia lhes mostrado. O tempo se arrastava. Cada minuto era uma eternidade. A espera era uma tortura psicológica. Elisa começou a se perguntar se estava errada. Talvez ele não viesse hoje. Talvez Afonso estivesse apenas sendo paranoico, mas então ela ouviu. Um som quase imperceptível, que seu cérebro, treinado pelo medo, identificou imediatamente. O som distante de um carro se aproximando lentamente, com os faróis apagados. O coração dela disparou. O sangue rugiu em seus ouvidos. Eles estavam aqui. O momento havia chegado. Ela agarrou as mãos de seus filhos, as palmas suadas e geladas. Lembrem-se do plano. Ela sussurrou, a voz um tremor incontrolável. Desta vez, não houve nenhuma tentativa de gentileza. Não houve batidas na porta. Apenas o som furtivo de passos no cascalho, vindo de múltiplas direções. Eram mais de um. Elisa rastejou até uma fresta na parede e espiou. Duas silhuetas robustas se moviam nas sombras. Homens grandes e ameaçadores. Eles não falavam, movendo-se com uma eficiência brutal. Um deles carregava um galão de metal. O cheiro invadiu o vagão antes mesmo que ela pudesse processar o que estava vendo. Um odor químico, pungente e inconfundível. Gasolina. A náusea subiu à sua garganta, queimando como fogo. O pânico, que ela vinha mantendo sob controle, explodiu dentro dela, uma onda de terror puro e branco que ameaçava paralisá-la. Eles não iam apenas assustá-los, eles iam queimá-los vivos. Iam transformar o vagão em um forno de metal, apagando ela e seus filhos, e o segredo em um único ato de violência incineradora. O doutor não estava blefando. Acidentes acontecem. Um dos homens começou a derramar o líquido ao redor da base do vagão, encharcando o mato seco e a estrutura enferrujada. O som do líquido espirrando era o som mais aterrorizante que Elisa já ouvira. O outro homem ficou perto da porta principal, bloqueando a única saída óbvia. Eles estavam sendo encurralados, como ratos em uma caixa. O tempo para pensar havia acabado. Era hora de agir ou morrer. Agora! Ela gritou para Lucas, a voz rasgando a noite. Mas antes que pudessem se mover, um som sibilante foi seguido por um clarão. Uma chama laranja e faminta irrompeu em uma das extremidades do vagão com um rush gutural. O fogo se espalhou instantaneamente pela gasolina, subindo pelas paredes de metal com uma velocidade aterrorizante. O calor foi imediato, um bafo de dragão que sugou o ar de seus pulmões. As sombras dançaram loucamente, e o vagão, sua prisão e refúgio, começou a se transformar em uma pira funerária. O pânico era uma fera selvagem. Tiago gritava, um som agudo de puro terror que era quase inaudível sobre o rugido crescente do fogo. A fumaça preta e oleosa começou a encher o vagão, espessa e sufocante, queimando os olhos e a garganta de Elisa. Visibilidade zero. O calor era insuportável. A pele de seu rosto parecia estar derretendo. Ela não conseguia ver Lucas ou Tiago. "Lucas!" ela gritou, a voz um coachar desesperado. "Aqui, mãe!" ele respondeu, tossindo violentamente. Ela o agarrou no escuro e ele empurrou Tiago em sua direção.
Um pensamento gelado cortou o pânico. A caixa. Ela não podia deixar a prova para trás. Com um esforço sobre-humano, ela se arrastou até o banco, levantou o assento, enfiou a mão no compartimento e puxou o pacote pesado. O metal da caixa já estava quente. A adrenalina lhe deu uma força que ela não sabia possuir. Para o buraco, agora! Ela gritou, empurrando os meninos na direção que Afonso havia indicado, rezando para que ela se lembrasse do lugar certo. O rugido do fogo era ensurdecedor. O metal do vagão estalava e gemia sob o calor intenso, protestando em sua agonia. A fumaça era tão densa que Elisa mal conseguia respirar. Seus pulmões queimavam a cada inspiração dolorosa. Ela se movia às cegas, guiada pelo instinto e pela memória das palavras de Afonso, arrastando a caixa pesada com uma mão e empurrando seus filhos com a outra. O cheiro de metal queimado, tinta derretida e seus próprios cabelos chamuscados era avassalador. Ela tropeçou em algo e caiu, o impacto no chão de metal tirando-lhe o fôlego. Por um segundo, a escuridão e o calor ameaçaram consumi-la. A rendição era uma tentação doce e perigosa. Mas então ela ouviu a tosse desesperada de Tiago e o grito de Lucas chamando por ela. O instinto maternal, a força mais poderosa do universo, a colocou de pé novamente. Ela não morreria ali, não daquele jeito, não enquanto seus filhos precisassem dela. Ela se levantou, a dor esquecida, a mente focada em um único objetivo, a saída. Lucas, guiado por uma coragem que desafiava sua idade, encontrou a placa de metal. Aqui, mãe, achei. Ele gritou por cima do barulho infernal. Elisa o alcançou. O metal ao redor do buraco em potencial estava quente, mas não tanto quanto o resto do vagão. Chuta! Ela ordenou. Lucas chutou com toda a sua força. 1, 2 vezes. No terceiro chute, com um som de metal se rasgando, a placa cedeu, abrindo um buraco escuro para a noite. Ar fresco, ou o que parecia ser ar fresco em comparação com a fumaça tóxica, invadiu o vagão. Tiago primeiro! Elisa gritou. Ela empurrou o filho mais novo pelo buraco apertado. Lucas o ajudou do outro lado. Então, Lucas passou, arranhando-se no metal afiado. Elisa, segurando a caixa pesada, tentou passar em seguida. O buraco era apertado. O tecido de sua blusa rasgou, e ela sentiu a borda de metal enferrujada cortar profundamente sua pele. Mas a dor mal foi registrada. Ela caiu do outro lado, no mato úmido e frio, tossindo, cuspindo fumaça, mas viva, viva. Eles estavam fora. O ar frio da noite nunca parecera tão doce, tão precioso. Atrás deles, o vagão era uma tocha gigantesca, um monstro de fogo e fumaça iluminando a clareira com uma luz laranja e pulsante. As chamas lambiam o céu noturno, consumindo o último vestígio da vida miserável que eles levaram ali. Elisa olhou por um instante, hipnotizada pela destruição. Aquele lugar, que fora sua prisão e o palco de sua maior descoberta, estava sendo apagado da existência. Os capangas de Valdemar gritavam um para o outro, surpresos e furiosos por sua fuga. Eles escaparam, pelo outro lado. Um deles começou a correr em sua direção. Não havia tempo a perder. Corram! Elisa gritou, a voz rouca e ferida. Corram para a casa do seu Afonso. Não olhem para trás. Ela agarrou a mão de Tiago. Lucas agarrou a dela e eles mergulharam na escuridão da mata, a caixa de metal batendo dolorosamente contra sua perna, o som dos passos de seus perseguidores logo atrás, o rugido do fogo em seus ouvidos. A corrida pela mata era um borrão de pânico e dor. Galhos arranhavam seus rostos e braços, raízes invisíveis os faziam tropeçar, e o chão estava escorregadio de folhas molhadas. Elisa podia ouvir os homens atrás deles, quebrando o mato, xingando, se aproximando. O som de seus pulmões queimando era tão alto quanto o de seus pés batendo no chão. Tiago soluçava de medo e exaustão, mas continuava correndo, sua pequena mão agarrada à de sua mãe com a força do desespero. Lucas, corajoso e resiliente, ajudava a guiar, puxando a mãe quando ela hesitava. A única coisa que os impulsionava era a visão de uma luz solitária à frente. Uma pequena janela amarela,
brilhando na escuridão como um farol de salvação. A casa de seu Afonso estava perto, tão perto, mas seus perseguidores também estavam. Ela podia ouvir a respiração ofegante deles. O medo lhe deu um último surto de energia. Ela não tinha chegado tão longe para ser pega a poucos metros da segurança. Mais rápido, ela ofegou, puxando os meninos. A distância para a luz diminuiu agonizingamente devagar. 50 metros. 30, 10. Ela podia ver a porta da casa se abrindo. A silhueta de seu Afonso, recortada contra a luz, segurando algo longo nas mãos. Um rifle de caça. Eles chegaram ao portão dos fundos, no momento em que o primeiro capanga saiu da linha das árvores, a poucos metros atrás deles. Entrem, agora! Afonso gritou. Elisa empurrou os filhos para dentro do quintal e desabou no chão, a caixa de metal caindo ao seu lado com um baque surdo. Lucas a ajudou a se levantar. O capanga parou, vendo o velho com a arma apontada firmemente para seu peito. Um tiro de advertência ecoou pela noite. Um estrondo que fez o homem recuar para as sombras da mata. Eles estavam a salvo, por enquanto. Elisa olhou para trás uma última vez, para o brilho laranja no céu, o funeral de fogo de seu passado recente, e soube, com uma certeza absoluta, que a guerra havia apenas começado. Dentro da cozinha quente e segura, o cheiro de sopa de legumes e café encheu o ar, um contraste surreal com o fedor de fumaça e medo que se agarrava às suas roupas. Seu Afonso trancou a porta com um ferrolho pesado e se virou para eles, o rosto uma mistura de fúria e alívio. "Eles estão bem?" ele perguntou, a voz rouca de emoção ao olhar para as crianças tossindo e chorando. Elisa apenas assentiu, incapaz de falar, o corpo inteiro tremendo com a reação tardia da adrenalina. Ela estava coberta de fuligem, arranhões e sangue, a blusa rasgada, o cabelo chamuscado. Ela parecia uma criatura que havia rastejado para fora do próprio inferno. Tiago correu para ela, enterrando o rosto em sua cintura, os soluços sacudindo seu corpo pequeno. Lucas, tentando manter a bravura, ficou ao lado do velho, olhando para a porta como se esperasse que os monstros a arrombassem a qualquer momento. A casa de seu Afonso era uma pequena ilha de luz e segurança em um oceano de escuridão e perigo, mas todos sabiam que a maré estava subindo. Seu Afonso cuidou deles com uma gentileza desajeitada, que desmentia sua aparência rude. Ele trouxe cobertores quentes e canecas de leite morno com mel para os meninos. Para Elisa, ele limpou o corte em seu braço com um pano embebido em álcool, o ardor a trazendo de volta à realidade dolorosa. "Você foi corajosa, mulher", ele disse em voz baixa, sem olhá-la nos olhos. Corajosa como Alberto. O elogio, vindo daquele homem, significou mais para Elisa do que qualquer riqueza. Ela não se sentia corajosa, sentia-se exausta, aterrorizada e quebrada. Mas ao olhar para seus filhos, encolhidos juntos no sofá, finalmente começando a se acalmar sob o calor dos cobertores, ela sentiu uma faísca de algo novo. Não era esperança, ainda não. Era algo mais duro, mais resistente. Era determinação. Ela havia sobrevivido, eles haviam sobrevivido, e ela tinha a prova. A caixa de metal estava no chão, suja e arranhada, mas intacta. O diário, que ela havia protegido junto ao corpo, também. O fogo não havia destruído a verdade. O som das sirenes começou como um gemido distante, crescendo lentamente em um lamento que cortava a noite. Bombeiros. Alguém deve ter visto as chamas e chamado. Elisa sentiu um arrepio de pânico. A polícia viria também. Fariam perguntas. Perguntas que ela não podia responder sem se colocar e a todos em perigo mortal. "Eles vão nos encontrar", ela sussurrou para Afonso. Ele balançou a cabeça. "Não esta noite. Valdemar não vai querer a polícia bisbilhotando seu terreno agora. Ele vai dar um jeito de abafar o caso, dizer que foi um incêndio acidental causado por vândalos. Ele vai querer que a poeira baixe antes de tentar qualquer outra coisa." A lógica fria do velho a acalmou um pouco, mas o medo permaneceu, um nó gelado em seu estômago. Eles haviam ganhado uma pequena trégua, um breve momento para respirar na calada da noite, mas o inimigo ainda estava lá fora, reagrupando-se, planejando seu próximo movimento.
Aquele incêndio não foi o fim. Foi um ultimato. A próxima vez, não haveria rota de fuga. Afonso foi até um armário antigo e tirou uma pequena caixa de madeira. De dentro, ele retirou um maço de notas de dinheiro, suas economias de uma vida inteira. Minha neta, ele disse, a voz firme. Ela é advogada na capital. Trabalha para uma comissão de direitos humanos. Uma daquelas que acredita em justiça, que não tem medo de gente como o doutor. Ele colocou o dinheiro na mesa na frente de Elisa. A rodoviária fica a 1 hora daqui. O primeiro ônibus para a capital sai às 5 da manhã. Vocês 3 estarão nele. Vão levar isso, ele disse, apontando para a caixa de metal e o diário, diretamente para ela. É a nossa única chance. A única chance de fazer justiça por Alberto, pela família Medeiros e por todos os outros. Era um plano perigoso, arriscado, mas um plano de verdade. Sair da cidade, levar as provas para alguém que pudesse usá-las, alguém fora do alcance do poder local de Valdemar. A ideia era aterrorizante, mas também era a primeira luz real no fim de um túnel muito longo e escuro. Enquanto a noite avançava e o som das sirenes se afastava, uma calma estranha se instalou na pequena cozinha. A exaustão era um peso físico, mas a mente de Elisa estava clara. A escolha que a atormentara no vagão havia sido feita por ela. Não havia mais dilema moral. Fugir com o ouro era impossível. O doutor nunca permitiria. Ficar e esperar a morte era impensável. A única opção que restava era seguir em frente, levar a luta para um novo campo de batalha. Ela não estava mais lutando apenas pela sobrevivência de sua família, mas pela memória de dezenas de vítimas silenciosas e pela alma de um velho que esperou 50 anos por justiça. O peso em seus ombros era imenso, mas pela primeira vez ela não se sentia sozinha. Ela tinha um aliado, uma missão e as armas para lutar, uma caixa de metal cheia de ouro roubado e um diário de couro que continha a verdade. A costureira viúva estava prestes a se tornar a testemunha mais perigosa do país. O primeiro raio de sol encontrou os 3 prontos para partir. Elisa havia lavado o rosto e as mãos, mas a fuligem parecia ter se impregnado em sua pele. As roupas de seus filhos também estavam sujas e rasgadas. Eles pareciam refugiados de guerra, o que, de certa forma, eram. Afonso os levou em sua caminhonete velha e barulhenta por estradas de terra secundárias, evitando a estrada principal. A cada curva, Elisa olhava para trás, esperando ver os faróis de um carro de luxo os seguindo. Mas a estrada permanecia vazia. A caixa de metal e o diário, enrolados em um cobertor, estavam no assoalho do carro, aos seus pés. Um peso perigoso e promissor. Tiago dormia em seu colo, exausto. Lucas olhava pela janela, o rosto sério, observando a paisagem familiar desaparecer. Eles estavam deixando para trás a única vida que conheciam, fugindo para um futuro completamente incerto. A única certeza era o perigo que os perseguia e a verdade que carregavam. A viagem para a capital não era apenas uma fuga, era o começo do contra-ataque. Na rodoviária pequena e quase deserta, Afonso comprou as passagens. Ele abraçou Lucas e Tiago, um gesto desajeitado, mas cheio de um afeto recém-descoberto. Então, ele se virou para Elisa. Vá com Deus, ele disse, os olhos azuis úmidos, e faça aquele monstro pagar, por todos nós. Elisa assentiu, incapaz de formular palavras. Ela apenas apertou a mão calejada dele, uma promessa silenciosa passando entre eles. Ao entrar no ônibus, ela se sentou perto da janela e observou a figura solitária do velho ferroviário ficar para trás na plataforma, um guardião da memória que havia finalmente encontrado uma maneira de lutar. O ônibus partiu com um solavanco e, enquanto a pequena cidade desaparecia no horizonte, Elisa sentiu uma onda de tristeza e medo, mas também de uma força que ela nunca soube que possuía. O ponto de virada havia passado. Ela havia sobrevivido ao fogo e à escuridão. Agora, ela estava levando a luz da verdade para onde ela não poderia mais ser apagada. A caçada havia se invertido. Agora, era ela quem estava caçando. A viagem de ônibus foi um borrão de medo e exaustão, um purgatório em movimento que a levou das trevas do ramal abandonado para a selva de concreto da capital.
Elisa desceu na rodoviária sentindo-se um fantasma, suja de fuligem e medo, carregando o peso de um tesouro amaldiçoado. Seus filhos, Lucas e Tiago, agarravam-se a ela, os olhos assustados absorvendo o caos de uma cidade que não parava, indiferente ao drama que eles carregavam. O cheiro de diesel e asfalto quente misturava-se ao odor de fumaça que ainda impregnava suas roupas. Seguindo o endereço anotado num pedaço de papel amassado, ela encontrou o prédio comercial onde a neta de Afonso trabalhava. A advogada, uma mulher jovem de olhar arguto chamada Clara, a recebeu com uma mistura de curiosidade e ceticismo profissional. Elisa, com a voz trêmula mas firme, colocou o diário de couro e a pesada caixa de metal sobre a mesa polida. Seu avô me mandou, ela disse, e o silêncio que se seguiu foi o mais tenso de sua vida, o momento em que a esperança e o esquecimento se enfrentaram. Clara folheou o diário com mãos protegidas por luvas, sua expressão mudando de ceticismo para choque e de choque para uma fúria fria e controlada. Cada nome, cada data, cada anotação clínica de horror parecia solidificar sua determinação. Quando abriu a caixa de metal e o brilho do ouro e das joias iluminou seu escritório, ela não viu riqueza. Viu a peça final de um quebra-cabeça macabro, a materialização de um crime contra a humanidade. Isso é, ela sussurrou, a voz falhando por um instante. A caixa de Pandora da ditadura. Ela não perdeu tempo. Com uma série de telefonemas rápidos e discretos, ela contornou todas as autoridades locais que poderiam estar no bolso de Valdemar. Ela acionou diretamente um contato de confiança no Ministério Público Federal e na Superintendência da Polícia Federal, agendando uma reunião de emergência. Elisa e seus filhos foram levados para um local seguro, um apartamento simples, onde pela primeira vez em semanas, puderam tomar um banho quente e sentir a segurança de uma porta trancada, embora o sono ainda fosse um luxo assombrado. A operação foi montada em sigilo absoluto. Elisa passou horas prestando depoimento, sua voz ganhando força a cada detalhe que recordava, o diário aberto como uma bíblia profana sobre a mesa. Peritos analisaram a caligrafia, a tinta, o papel, confirmando sua autenticidade. O ouro e as joias foram catalogados. Suas origens cruzadas com os nomes das vítimas mencionadas. A história que Elisa contava, antes o delírio de uma mulher desesperada, agora era um caso federal, uma conspiração que estava prestes a explodir. A tensão nos dias que se seguiram era quase insuportável. Elisa sentia-se um alvo, mesmo no esconderijo. Cada carro que passava na rua, cada telefonema, fazia seu coração disparar. O medo de que Valdemar, com seus longos tentáculos de poder, os encontrasse antes que a justiça pudesse agir, era uma dor física, uma pontada constante sob suas costelas. Ela abraçava seus filhos à noite, sentindo o calor de seus corpos, e rezava para que o sacrifício de Afonso e sua própria coragem não tivessem sido em vão. A prisão de Dr. Valdemar Rios não aconteceu com tiros ou perseguições, mas com a precisão fria e silenciosa da lei. Elisa viu tudo pela televisão, em um noticiário da manhã. Imagens de um helicóptero mostravam agentes federais entrando na mansão opulenta do empresário. Não houve resistência. Momentos depois, o homem que a aterrorizara no vagão, o poderoso doutor, emergiu, não mais em um terno impecável, mas vestindo roupas casuais, o rosto pálido e chocado, algemas de metal brilhando em seus pulsos. Ele parecia menor, mais velho, a aura de poder cruel despojada dele pela simples força da verdade. O repórter falava sobre uma operação para desarticular crimes cometidos durante a ditadura militar, baseada em novas e irrefutáveis provas. Elisa sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez não eram de medo ou tristeza. Eram de um alívio tão profundo, tão avassalador, que suas pernas cederam e ela teve que se sentar no chão, chorando e rindo ao mesmo tempo. A justiça, por mais tardia que fosse, havia chegado. O diário se tornou uma sensação nacional, um documento histórico que abriu feridas há muito fechadas e forçou o país a olhar para seu passado sombrio.
Com base nas coordenadas e descrições meticulosas do autor, a Polícia Federal localizou uma vala comum em uma das propriedades rurais de Valdemar. Os restos mortais de dezenas de desaparecidos políticos foram exumados, incluindo os do irmão de seu Afonso, Alberto, e da família Medeiros. A ciência forense confirmou as identidades. O choro silencioso de Lúcia Medeiros finalmente encontrou um eco, uma voz que clamava por justiça do fundo da terra. Para as famílias das vítimas, foi um fim doloroso para décadas de incerteza. Para Elisa, foi a confirmação de que ela havia feito a coisa certa. Ela não salvara apenas a si mesma e seus filhos. Ela havia devolvido a dignidade e a história a pessoas que haviam sido brutalmente apagadas. O peso em sua consciência se transformou em um sentimento de missão cumprida, uma paz melancólica, mas profunda. A questão da fortuna encontrada no vagão foi resolvida nos tribunais. Clara, a advogada, argumentou brilhantemente. Como os bens eram comprovadamente produto de crime e os herdeiros diretos da família Medeiros também haviam sido vítimas do regime e não puderam ser localizados, a lei previa um destino específico. Somado a isso, a colaboração premiada e o papel absolutamente crucial de Elisa na resolução de dezenas de crimes foram levados em conta. A decisão do juiz foi histórica. Parte do valor da fortuna confiscada de Valdemar Rios, incluindo o ouro e as joias, seria legalmente destinada a Elisa como recompensa e compensação pelos riscos que correu e pelo serviço prestado à justiça e à memória do país. Não era mais um tesouro amaldiçoado, manchado de sangue. A lei o havia purificado, transformando-o em um instrumento de redenção. O dinheiro que quase a destruiu agora seria a ferramenta para reconstruir sua vida e a de seus filhos de uma forma que ela nunca ousara sonhar. Meses depois, o som que preenchia a casa de Elisa não era o do vento uivando por frestas de metal, mas o da risada de seus filhos. O cheiro não era de mofo e desespero, mas de bolo de chocolate assando no forno. Ela estava em sua própria cozinha, um espaço amplo e iluminado, com azulejos brancos e um pequeno vaso de manjericão na janela. Ela olhou para a mesa farta que preparava para o jantar, o peito se enchendo de uma emoção que quase a sufocava. Lembrou-se daquela outra mesa, a de madeira nua, com as moedas de R$ 78,50. A lembrança da fome, do frio, do medo, ainda estava lá, mas não a assombrava mais. Servia como um lembrete constante do quão longe ela havia chegado. Ela enxugou uma lágrima com as costas da mão, um sorriso genuíno brotando em seus lábios. Tiago, agora com as bochechas coradas e sem a tosse persistente, correu para abraçá-la. "Mamãe, o cheiro tá bom", ele disse. E pela primeira vez em muito tempo, Elisa sentiu o coração leve, livre do peso esmagador da sobrevivência. No canto da sala de estar, repousava a sua nova máquina de costura, um modelo profissional e silencioso que era seu maior orgulho. A velha máquina, símbolo de sua luta, estava guardada como uma relíquia. Com a segurança financeira garantida, Elisa não precisava mais costurar por necessidade, mas o fazia por paixão. Ela havia redescoberto o prazer em seu ofício, a alegria de transformar tecidos em beleza. Ela abriu um pequeno ateliê em casa, não para ganhar a vida, mas para preencher a alma. Aceitava encomendas de vizinhos, consertava roupas para um abrigo local, ensinava Lucas a fazer suas próprias bainhas. O som suave da agulha perfurando o tecido era uma meditação, um ritmo constante que a conectava de volta a quem ela era antes da tragédia. Uma artesã, uma criadora, uma mulher de fibra. A máquina não era mais um lembrete do que ela havia perdido, mas um símbolo de tudo que ela havia reconquistado por conta própria. Sua identidade e sua dignidade, ponto por ponto. Seu Afonso era uma visita constante. Ele havia vendido sua pequena casa perto dos trilhos e se mudado para um apartamento mais perto da neta e de Elisa. A amizade entre o velho ferroviário e a costureira, forjada no fogo e no medo, tornou-se o alicerce de suas novas vidas. Juntos, eles decidiram que a redenção de Elisa não poderia ser apenas pessoal. Usando uma parte significativa dos recursos,
Eles criaram a Fundação Memória e Verdade Alberto Medeiros, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar outras famílias a encontrar informações sobre parentes desaparecidos durante o regime militar. O propósito deu a ambos uma nova razão para viver. Elisa administrava a fundação, seu passado de desespero agora a qualificando de forma única para oferecer conforto e esperança aos outros. Ela não era mais uma vítima do acaso, mas uma agente da memória, garantindo que as histórias contidas naquele diário de couro nunca mais fossem esquecidas ou silenciadas, transformando sua dor em um legado de justiça. Em uma tarde ensolarada de primavera, Elisa sentou-se na varanda de sua nova casa, uma xícara de café nas mãos, observando Lucas e Tiago jogarem bola no gramado verde e seguro. O som de suas risadas era a trilha sonora de sua paz. Ela não era mais a mulher desesperada contando moedas em um apartamento vazio. Não era a fugitiva apavorada correndo de um incêndio. Ela era uma sobrevivente, uma guardiã da memória, uma mãe que havia descido ao inferno e voltado para dar um futuro a seus filhos. A jornada havia deixado cicatrizes, visíveis e invisíveis, mas também lhe dera uma força que ela jamais imaginou possuir. A história de Elisa, que começou na mais absoluta miséria, não terminou com riqueza, mas com redenção. Ela nos lembra que, mesmo nas ruínas mais escuras, a coragem de uma única pessoa pode desenterrar a verdade e transformar o mundo. Se a força e a resiliência desta mãe tocaram você, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Histórias como a de Elisa, de superação e justiça, são a alma do que fazemos, e você não vai querer perder a próxima.